Caríssimos irmãos e irmãs, nesse 13º domingo do tempo comum, a liturgia nos traz o cenário deste evangelho, um cenário de decisão a partir de uma consciência e uma decisão que geram dor em Jesus Cristo. Nós escutamos no início do evangelho que Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém, tendo consciência daquilo que o esperava, da forma como haveria de entregar a sua vida para o nosso resgate, para a nossa salvação. Jesus então empreende a sua última caminhada, a sua última peregrinação a Jerusalém. Poderia ser uma peregrinação de tormento, de dor, de muita angústia, mas Jesus faz desse momento um momento de catequese, de ensinamento para os seus discípulos, que diante da negativa dos samaritanos em acolhê-los, precisavam compreender que não respondemos, a partir do mandamento de Jesus Cristo, às provocações com a mesma violência ou com a mesma negativa. São Paulo, na segunda leitura da carta aos Gálatas, nos recorda o mandamento de Jesus Cristo. Com efeito, toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nesse sentido, os discípulos se encontram, porventura, de um modo acabrunhado depois dessa chamada de atenção de Jesus Cristo. Depois de caminharem tanto tempo com o Senhor, ainda não haviam compreendido a dinâmica de Jesus Cristo, não haviam compreendido a essência dos seus ensinamentos e das suas palavras. E nós vemos que no mundo de hoje nós ainda também não compreendemos. Nós talvez ainda estamos presos à lei antiga, olho por olho, dente por dente. Ainda não conseguimos mergulhar, aprofundar na dimensão das palavras de Jesus Cristo, quando Ele nos prega sobre o amor, quando Ele nos coloca esta via como uma via de salvação. Seguindo o caminho, depois de uma negativa, de uma não acolhida, Jesus começa a se deparar ainda com pessoas que querem responder um sim ao seu seguimento. O primeiro chega diante de Jesus e diz que vai segui-lo aonde quer que fores. E Jesus ensina que não tem estabilidade, não tem lugar. Ele está passando pelo mundo para nos conduzir. Deste modo, nós não sabemos se esse homem, ele realmente seguiu Jesus ou não. Mas o ensinamento de Jesus fica para nós hoje, que nós não podemos ter esta estabilidade que nós muitas vezes buscamos na nossa vida. Que estabilidade é essa? Colocar a nossa confiança nas coisas materiais, nesta vida. Esta vida passa, todos nós estamos como peregrinos nesse mundo. Todos nós haveremos de nos encontrar de um modo definitivo com Deus. E devemos viver todos os dias nos preparando para esse encontro, para o encontro com Deus quando Ele nos acolher. Por isso a necessidade de ter consciência do nosso seguimento. O Senhor nos chama todos os dias, não nos chama somente para alcançar o reino dos céus, mas nos chama para dizer um sim todos os dias da nossa vida. O nosso sim a Jesus Cristo no mundo de hoje, muitas vezes é um não para o mundo, porque o que nós temos visto é que os ensinamentos de Jesus Cristo, os seus valores, os seus princípios, não casam com aqueles que nós vemos ser propagados no mundo hoje. Aqueles que muitas vezes nós colocamos dentro das nossas casas com o nosso consentimento. Então precisamos começar a nos questionar, nos provocar. Dizer sim ao Senhor muitas vezes é dizer não para o mundo, é renunciar àquilo que nos prende a esta vida, a este mundo, aquilo que nos impede de viver na graça de Deus. Depois nós temos o outro homem que Jesus chega e chama: segue-me.
Do nada o Senhor, como fez com os discípulos lá no início da sua missão, chega e toma, segue-me. Mas ele impõe condição. O seguimento a Jesus Cristo não pode ser cheio de condições. O Senhor nos fez na liberdade, é aquilo que nós escutamos ainda na segunda leitura. Nós fomos libertos da escravidão para vivermos na liberdade daqueles que optam pelo caminho de Jesus Cristo. Por isso, é mais profundo ainda quando nós dizemos sim. Na liturgia do sábado, na liturgia de hoje, que nós celebramos na manhã deste dia, nós celebramos o Imaculado Coração de Maria. Todos nós, devotos a Nossa Senhora. Nós precisamos aprender da Virgem Maria a força e a profundidade desta pequena palavra, sim. Ela disse um sim a Deus, mas é um sim carregado de consequências. Ela buscou compreender o que Deus queria dela, e nós precisamos também compreender o que Deus quer de nós. Talvez resgatar aquela pergunta de São Francisco: Senhor, que queres que eu faça? Para que nós possamos aprofundar cada vez mais a nossa resposta, a nossa capacidade de entrega, a nossa liberdade de seguimento. Porque se nós formos juntando cacarecos na nossa vida, daqui a pouco nós não temos condições de seguir. Quando nós começamos aí a fazer a nossa caminhada, as nossas peregrinações, se nós carregamos muitas coisas, ou pequenas coisas, com o passar do tempo, mesmo que seja pequeno, aquilo se torna pesado. Então nós precisamos ter uma liberdade interior para responder sim ao Senhor, mas que essa liberdade interior, que esta força que vem de dentro sejam capazes de nos fazer caminhar até o fim. Até o fim. Quando será o fim, não sabemos. O Senhor sabe. E aí nós encontramos o terceiro caso. O outro que diz a Jesus: eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Outra condição. É preciso que nós possamos abrir mão até de nós mesmos. E esse abrir mão de nós mesmos é a maior exigência que nós, cristãos, católicos, batizados, temos na nossa vida. Porque vamos enchendo o nosso interior, o coração e a mente de tantas coisas que nos colocam até em crise com o seguimento. Nós começamos a questionar a existência de Deus, começamos a questionar a presença de Jesus Cristo, começamos a relativizar a nossa fé, a Eucaristia, as orações, como se tudo nesse mundo fosse um tanto faz. Para Deus, não foi um tanto faz. Deus foi até as últimas consequências, no seu ato de amor, quando entregou o seu Filho para nos salvar. Então, que nós saibamos, na nossa vida também, colocar a mão no arado, como diz o Evangelho, mas seguir adiante, não ficar olhando para trás. Que nós possamos olhar para Jesus como a nossa luz, como a nossa meta. O Senhor veio e se fez caminho, mas é aquele que abre o caminho, que vai à frente para não nos deixar caminhar solitários, perdidos, abandonados. Mas se nós começarmos a olhar demais para outras direções, começarmos a ouvir demais outras pessoas, outras vozes, nós vamos nos perder. Então nós precisamos muitas vezes fechar os nossos olhos, silenciar o nosso coração, a nossa mente, para discernirmos a voz do Senhor que nos chama, para que nós tenhamos clareza do caminho que nós devemos percorrer e assim alcançar o prêmio eterno. Deste modo, nós cumpriremos com aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. O Senhor espera. O Senhor considera a nossa fragilidade, o nosso pecado, as nossas limitações, mas mesmo assim, dependente disso tudo, o Senhor confia em nós. Senão Ele não teria sido, tão radical na sua ação no mundo, na sua ação salvífica. Então, que nós sejamos radicais na vivência do amor, no perdão, na liberdade, na acolhida,
na adesão ao projeto de Jesus Cristo, sempre compreendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que é por esse caminho que nós vamos alcançar a nossa salvação. Que a Virgem Maria possa interceder por cada um de nós no seguimento a Jesus Cristo, e que nós façamos da nossa vida um autêntico testemunho de fiéis discípulos e discípulas que seguem a Jesus Cristo incondicionalmente, vivendo em tudo aquilo que Ele nos apresenta como modo de viver cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre